Não olhem. Não é 80, é 8. Ah, não. Vem cá pra tirar foto. Alguém tira. Cadê o Wilson? Quem puder tirar foto? Eu tiro com o meu aqui. Eu queria essa esperança. Eu tô mandando um pra você direto aqui, Diogo. A oferta é pra você. Não, vou tirar pra mim aqui. Mas o serviço aí. Ele tem que pagar. Vamos tirar junto com o Felipe também, porque o Felipe faz parte do... Foi amor Torosa. É, tá vendo? Você tá... Você vai adorar um negocinho aí. Aí, ó. Você vai Do ter... Diário do Só que não abre não. Não abre não. A foto dele ficou melhor que a minha. Ele tá dentro. Então, número 8 do Juan. Miguel! Vem cá, Miguel. 31. Aqui eu tiro com você. Como que pode ter tão fácil de conseguir um Vem cá. Galinha aí. Não fala cá pra ele, não, porque ele vai começar a falar esperando aí. Não esperando. Ó, Olha pra tem cá. ali, peraí, vamos por aqui. Sim. Tã. Ah, os três, né? É, os três. Eita, bichinho, tô confuso. Ele é de Libras, tem de estar junto, né? Perfeito. Eu tenho que justificar. Aqui é a foto dele. É porque assim tem. Não, mas. Este é o lançamento do livro Cinemando por Aí, do de aulas. A gente tá enganando E o vocês. pessoal que está aqui hoje, em grande parte, faz parte do livro, né? Tem textos a respeito dessas pessoas do livro. Nossa, já deu susto. Nunca aparece, só apareceu hoje pra Esse é pequeno, meu. Esse é pequeno. Pera aí. Primeiro aqui. Boa noite. Ó, o Thiago. Agora é o meu. Ai, peraí que ele vem tirar. Foi embora. Sai assim, já chega assim. Ah, não, ele não. Ele Beleza. Maurício mandou um beijo. Tchau, Felipe. Comecei 18, tudo bem? Começar bem? Beleza? E aí, Tudo bom? compadre? Quadro, legal? Tudo bem? Acabei de ver meu mano. Beleza? É? Massa. Adoro esse cara. Fala, Miguel. Começou, Miguel. Ele acabou de chegar, meu. Pô, mas tá chegando. Marmelada. Só um restaurante que eu gosto. Não. Sobe aqui, O meu chamar é ruim já. Pronto? Boa noite. Alô. Glorinha, vem logo pra... Vixe, Maria. Deixa ela sentar ali pra gente agitar. Vamos pra ela. Vai que, né? Quinto agora e último, 16. 16? Nenhuma mulher ganhou? 16? 16? 16. Não. Nenhuma mulher ganhou. Ah, boa, tá boa. É verdade. É verdade, hein, ó. Nenhuma mulher ganhou, hein, ó. Ah, não sou eu? Ninguém tem. É sorte, ué. Esse aí te pega a peruca. Não tem culpa. Espero que esse número seja de uma moça. A tia. 21. Eu! A representante. Finalmente! A representante feminina. O poder da média. Uma reivindicação. Tá vendo? Feminino mental. Cheeseburger. Ganhei! Olha que a mulher que ganhou. Acabou de reclamar. Ah, delicioso. Aí. Pronto. Ganhar.
Pronto, o Land que eu não cumprimentei e a Land Achei lindo o desenho dele, os desenhos dele. Nossa! É um acontecimento. Fique mais pra cá pra você aparecer aqui, ó. Fica aqui. Aparecer a sua cabeça. Eu não sei se deve colocar a imagem do banheiro na última hora. Último da última minuto. As fotos da Walter, ele também não viu. A gente agora vai começar, vou falar um pouquinho da pesquisa e tudo, e só que primeiro vou falar da Lei Paulo Gustavo, que proporcionou a ter a confecção desse livro. É o segundo da série, são 7 livros, esse é o segundo. Se vocês olharem aqui, tem o primeiro, que foi feito em 2022, esse está registrado como 2024, tá? E eu ainda lanço em maio o terceiro, que é de Santo André, e aí vão ficar faltando 4 cidades, porque o Grande ABC tem 7 cidades. Tudo bem? Uau. É uma pesquisa que eu venho fazendo há muitos anos. Eu venho guardando material separado por cidades, né, e tentando fazer com que a memória do cinema seja preservada, porque é muito complexo a gente montar isso. Claro que assim, não está todo mundo nos livros, porque não deu tempo, e outra coisa, ia ficar muito grande. Ele já está muito... Ele ficou com 600 páginas, mas aqui não tem 600, porque eu tive de cortar, porque ficava muito caro. Ele ficou com 352. Eu tenho que explicar isso para vocês, porque o dinheiro, eu coloquei do meu bolso uma parte, porque é muito caro fazer livro. Ainda mais que o formato que eu quis fazer era desse tamanho. Então não dá para fazer um livro pequenininho, sendo que se você tem uma tela de cinema grande. Então ele tem o formato de uma tela de cinema. Ele é branco. Para representar a animação, foi feito o desenho pelo Milton Santos, que está aqui. Milton Santos é um cineasta de São Bernardo do Campo, que é meu parceiro há muitos anos, fazendo filmes, produzindo, dirigindo. E aí quando eu fiz, né? Oi, Celeste, boa noite. Oh. Oi, Jorge. Jorge é meu afilhado. E aí, durante o processo da pesquisa, eu queria muito que tivesse uma unidade nos 7 livros. Ele vai ter uma caixa no final, quem tiver todos os 7. Eu vou fazer a caixa e depois vai colocar eles numa caixa. Tentei pelo Sesc, mas o Sesc ficou um ano me enrolando, então eu estou continuando a fazer meus livros. Depois a gente pensa na caixa. E o Milton trouxe pra gente, né, essa belezura que está aqui, ó. Esse é o original. Esse é o original da Dona Carmen. O primeiro, sempre é uma pessoa, né, ou uma mulher, um homem, dependendo da configuração que tem. O primeiro foi este daqui, se vocês conseguem reconhecer quem é. Não sei se vocês... Hã? Seu Ulisses. Não. Não é você? Não sou eu. Então não é que... É que faz tempo, ele é uma história bem antiga, né? Ele faleceu, ele foi assassinado em Diadema. Fernando Ramos. É o Pichote. Fernando Ramos. Fernando Ramos da Silva. Primeira pessoa que eu pensei foi ele, porque eu quis contar a história dele no livro. Tem bastante páginas sobre ele no livro.
O que acontece é que as pessoas não sabem como ele sofreu para ser ator, para ser artista na cidade. E tem uma foto, sempre tem uma razão de fazer a foto também. Ele estava segurando uma câmera 35mm. Existe essa foto, eu guardo todas elas. A dona Carmen foi esqueci o nome dele, que tirou e a gente... E aí, e aí, como o Pichote, ele já não está mais aqui, eu vou falar sobre ele, tem dois locais escritos sobre ele, sobre o filme e sobre ele. Estudei, são 8 livros que tem só sobre o Pichote, e eu falei assim, não, ele já tem a fama dele. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Ele já tem, o pessoal já conhece o trabalho dele, tudo, mas a dona Carmen não. É uma senhora que está viva e que desenvolve um trabalho há muitos anos lá na Serraria. Ela começou com dança, depois foi para o teatro e depois foi para o cinema. E eu achei melhor para representar uma mulher forte como ela dentro da cidade, tá bom? Tem a história dela no livro também. A gente tem a capa. Cinemando por Aí foi uma brincadeira que eu fiz há muitos anos, desde a década de 90, que eu vinha falando, tanto a minha empresa chamada De Filme, por causa do meu nome, né? De aulas de filme, né? Brincando com isso. Já tinha uma de filme, só que sem o E no final, e eu quis fazer. E aí o Cinemando era sempre uma brincadeira, até que eu resolvi transformar numa marca, que é a coleção dos 7 livros, né? Então tá aqui. Aí, se não perguntar, sim, preto e branco, né? O cinema começou em preto e branco, então ele é a capa. Desenho animado. Quando você vira, ele fica colorido, em frames. Claro que não pode todo mundo aqui, tá? Era muita gente. E isso ia ficar muito pequenininho, mas a gente tem uma parte de todo mundo aqui. Tá bom? Não chore quem não estiver aqui, mas tá dentro do livro. Tá? Então tem isso, e a gente tem os logos, a regra dos logos dessa edição e da Paulo Gustavo, da prefeitura, tá bom? É isso. Então... Venha comigo, venha. Venha devagar, pelo amor, hein? Não tem pressa. Quem tem pressa? E aí? Bem você. Sente aqui, dona Graça. Sente aqui, não fique em pezinho. Fique perto do Daniel. Pode ser. Pode também? Não. Sente aqui, Luciano. Deixei separado para você. Então, nossa, quanta câmera. Faz cheeseburger, fala. Cheeseburger! Cheeseburger. Faz assim, cheeseburger. Cheeseburger! Nem posso comer esse mundo. Gente, acabei de sair do hospital. Mas só tá firme, hein? Que bom, que bom. Não, vai não. Calma. Calma, comida nossa. O Thiago, o Eric, o Thiago, que o Thiago tá aqui. Né? O Thiago tá, mas o Ti não tá. O Ti já pra não ficar dando brilho. A dona Carmen tá aqui porque ela está representando o cinema de Diadema, essas primeiras memórias. Não são únicas, tá? Para dizer para vocês que não são únicas. Eu quis fazer o que eu pude e é muito difícil contar essas memórias, porque você tem de ver datas, ver com o pessoal daqui do Centro de Memória que ajudou bastante, né? Ver os amigos que puderam contribuir com as suas ações na cidade. Eu tentei contar um pouco dessa história, dessa memória desse cinema mais antigo, né? E alguns novos, mas não deu para ter a todo mundo. Eu sinto muito, a gente pode fazer com um segundo,
né? E aí a gente conta um pouco desse olhar. Né, dona Carmen? Sim. Boa noite, gente. É um prazer ver vocês. Tá? Obrigado pela presença. E eu estou muito feliz, porque eu já imaginava pensar que ele ia fazer isso, certo? Então, para mim foi uma homenagem muito boa. E meu noivo está aqui. Gente, eu não vejo de lançar meu filme de noivo. Vocês vão ver demais, gente. Imagina a noiva grávida, nessa pequena idade. Abandonada na igreja, tadinha. Mas foi muito bom, vai a pena, né, É um filme que a gente fez no ano passado e que a gente ainda não lançou, tá? Tá ela e o Milton, né? É um casal, ela tá grávida e no altar, e ele larga ela no altar. Eles correm pela cidade todo dia dela. E eu atrás dele, desesperado. Eu chegava no cinema e falava, vocês viram? Ah, acabou de passar com uma mulher aqui. Cara, desgraçado. Xinguei ele. Foi lindo, 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 gente. Eu amei aquilo ali, viu? Sim, a gente vai Muito lançar. obrigada pela homenagem, tá? Sim, E vou gostar com muito carinho. calma. Tá? Isso aqui não é o meu, não? Hã? Você quer o livro? Quem falou que você não quer Você o falou livro? que ia me dar um. Eu não. É um prazer, gente, participar desses grupos de cinema. Eu tenho orgulho mesmo. Eu deixo tudo. Agora eu fiquei doente, minhas filhas estão cuidando de mim e eu já estou voltando com tudo, em nome de Jesus. Ainda que meu texto já está até escrito para esse ano. O ano passado já fizeram meu texto. Então eu estou esperando. Eu vou e pifo. Não pode. Não. Não Tá pode fazendo não. muito filme ainda, As calma. meninas me deu muita força. Nossa, eu estou na mesa do almoço, ela fala, o que você quer para janta? Falei, mas não é sair da mesa ainda? Elas querem que eu fique boa rápido. Né, Luciano? Tem que ficar boa. Não pode parar. Eu agradeço muito a Deus e a minha família e meus amigos que estão aqui, gente. Eu amo mesmo, de verdade, cinema. Estou brincando, não. Eu deixo de tudo. A Laúta ali também. O cinema de Diadema, como o cinema no ABC, precisa respeitar pessoas como a dona Carmen. Né? Eu vejo a Glorinha aqui também, que é uma grande artista de cinema, de teatro, da dança. Seu Zé. Seu Zé. Seu Zé não está aqui hoje, cadê o seu Zé, né? Mas tudo bem. E aí, o que acontece? São pessoas que precisam estar fortalecendo a arte cinematográfica na cidade. A gente tem mania de só os jovens e os adultos, né? Mas esquece dessas pessoas da terceira idade que tem um clamor, uma força. História. E histórias, né, que vivenciaram e que precisam ter esse olhar mais profundo, né? Então, assim, quando eu quis colocar a dona Carmen, eu tinha até falado com o Tiago, né, a Neves, que era importante porque o cinema precisa ser representado, né? Já que tinha o seu Zé, com o prêmio Seu Zé lá no Festicim, né? Imagina ter a dona Carmen sendo capa de um livro. Então, a gente está fortalecendo o potencial dessas pessoas que dão uma vida para fazer o cinema da cidade se mover, se fortalecer. Eu sei que ela filmou com a Thaís Scábio esse tempo atrás, lá no Quinofórum. Tem coisas que vão moldando o cinema na cidade e precisa dessas pessoas como a dona Carmen, porque é com muita força que a senhora faz. Eu lembro das filmagens lá na igreja, a senhora correndo, procurando ele. Mas que é da baixo, gente, meu Deus. No meio da rua as pessoas paravam ela, falavam, quem que foi? Ela toda de vestido de noiva com um buquê gigante, lembra? Lá no bar do Zé, ela toma umas pinguinhas e ela fica meio aérea. A mesa lá do bar ficou lotada, gente, de copo de bebida. Ela tomou muita água, tá? Muita água, não tem. Mas representando, como o cinema é tão falso, né? Representando a pinga, né? E a Ariana também fez. Ela fez, ela foi a minha dançarina do meu primo. Do Muito filme obrigada, também. viu? Esqueci não.
Também não. É que a gente não tem tempo. Os meninos estão no Nordeste, então não conseguem. Olá! Achei você. Oi, Sara, tudo bem? A entrada. Oi, Sara. Tudo bom, Carmen? Tudo bem, você? Legal com vocês. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Então, a gente não pode deixar de fortalecer todo esse processo, né? E é muito lindo ver, e a senhora tá linda com esse verde, Você viu, hein? menino? Putz, grila. Ó, Não meu vou falar Deus. palavrão aqui hoje, não. No meu aniversário eu ganhei 2 jantares, gente, tudo com esse vestido verde. Não, e esse colar, essas pulseiras. Joias. Celebrar é preciso, né? Celebrar é preciso. Eu acho A importante. vida nós temos que celebrar, porque ela é Toda maquiada, isso é coisa da Luciana. Não, ela não usa mesmo. Ela que vai Mas, Ó, Vinícius, obrigada, viu, por ter vindo. obrigado, viu, Adoro Vinícius? Vinícius. Eu também. Vamos aí. Corredor, fala aquele corredor, fala. Que corrido. Ele é corredor. Você é corredor, você gosta de Jogo, quê? tava lá no CCD, achando que era Eu Falei que você tem memória. O jogo tá onde? A família vai chegando ver? aí agora. Tá bom, dona Carla? Não, mas tudo bem. Muito tempo. Tá, Tá tranquilo, graças a Deus, tá tudo em paz. tá bom. Mas a Já gente. dei, A melhor parte, já eu pega não tô. 4, consegui. Ah, Nós chegamos às 7 da noite, eu fui pra roça, o dia inteiro na tá bom. Mas a gente vai continuar porque tem um. Não, pode ficar com ele. Sente ali então, dona Carla, pra gente pra não dar continuidade. Saudade de você, Beto. Nossa, amanhã janta. Sente, por favor. Ah, o documentário? Legal. Tá. Você vai gostar dessa série? Vamos lá? Vamos continuar. Oi. Isa, ela tentou, eu tentei buscar desde quando começou a cidade. Isso é muito complexo. Porque a cidade, ela foi de 49, 50. Então você não tem. Antes disso tinha outras questões, né? Que estavam ligadas ao São Bernardo do Campo e tal. Mas a gente teve o primeiro prefeito da cidade. Quem lembra o nome dele, por favor? Não, quem é do memória, não. Quem lembra o nome do primeiro prefeito da cidade? Liga a batida. Tranquilinho. Hã? O nome da escola. Ricardo Murcio é o segundo. Aqui. Não lembra? Evandro, é o Evandro Caiafa? É o Evandro Caiafa Esquivel. Muito bem, Cassinho. Se eu esqueci na escola, eu não vou saber. Ela falou também? Eu falei, Evandro Caiafa. Ah, a Ivanei também falou. Então eu vou mostrar para vocês que o primeiro prefeito da cidade filmou Diadema. E eu estou com a câmera dele. A câmera dele está aqui. Caramba. Então essa aqui é uma Super 8. Isso não tem pilha. Ela é a corda. Ela é de 70 e pouco, porque foi do segundo mandato, tá? Não foi do primeiro. Mas como ele era o primeiro prefeito, né? E tem as imagens, tem ele lá em Foz, tem ele aqui em Diadema, tem no centro. São 16 rolinhos que estão comigo também, junto com o projetor. Ele comprou a câmera, o projetor e os filminhos, de 3 a 4 minutos. Tem 16. Mais ou menos 8 tem Diadema. E nem todos está coisa de família, Foz do Iguaçu, blá. Tem ele, tá? Ele, a esposa, só não tem os filhos, mas tudo bem? Essa é a câmera dele. Então, assim, o Luiz Queiroto, não sei se vocês conhecem, algumas pessoas conhecem, outras Sim. não. Ele é cineasta aqui também. Hoje ele não consegue porque a cadeira dele é elétrica e é muito difícil em dia de chuva sair. Então, ficou com ele por 10 anos, a família deixou com ele.
Aí ele falou, Jonas, tem uma caixa lá que é do seu Evandro, e eu não sei o que fazer com aquela caixa. Aí eu fui ver, tava o projetor, a câmera e os filminhos. E aí me interessou de a gente vai depositar aqui no centro de memória. Os rolinhos eu quero levar para a Cinemateca depois que a gente copiar tudo em digital. Não é que a gente vai dar lá e vai ficar alguns rolinhos aqui para que a população possa ter acesso ao projetor e à câmera dele, tá bom? Porque isso é um bem da cidade, não está comigo porque eu sou um guardião por enquanto, né? E mostrar para as pessoas que essa memória precisa ficar aqui no centro de memória. Sim, sim. O dia do diálogo. Eu estou de férias. Está de férias? Estou de férias. O centro de memória é um centro de documentação onde a gente guarda informações dos primórdios, né, como era esse território aqui, São Bernardo do Campo, e todas as gestões administrativas estão aqui arquivadas, organizadas para pesquisa, né, estudantes, pesquisadores e tudo mais. Nós temos um acervo aqui bastante importante, e no qual o Jonas e muitos outros pesquisadores, muitos outros artistas vêm aqui pesquisar. Assuntos esses que não se encontram no Google. No Google, não. Só tem aqui. Só para mim controlar. E eu sem o celular, porque o celular está fora. Estou apaixonado por essa cidade chamada Diadema, que é uma diadema, né? De Nossa Senhora da Conceição. A minha cidade, onde eu nasci em Minas, em Mantena, né, em Minas Gerais, e a padroeira, adivinha? É Nossa Senhora da Conceição. É tudo muito parecido, né? E aí, eu sou apaixonado pela cidade e também por bandeiras, né? Tanto é que a Câmara Municipal de Diadema me deu as bandeiras que ficam lá no mastro, e cada 3 anos eles trocam porque elas vão desgastando, né? Essa não tá bonitinha, mas pra mim é o símbolo que... E aí eu ganhei porque eu falei com eles que não iria usar o símbolo de qualquer maneira, com respeito, né? Que eu tenho muito prazer da bandeira daqui, que é os símbolos, né? Que vocês sabem o que significa, né? As linhas daqui. E a cor? Não, como não? São os bairros que lutaram pela emancipação da cidade. O azul é do manto da Nossa Senhora da Conceição, tá bom? Os outros são os bairros, os brancos. Então, a gente tem sempre de saber um pouquinho dessa memória da cidade para se fortalecer. A gente tem várias questões dentro do livro, depois vocês podem observar isso. Por exemplo, o Maurício Flores está aqui, foi uma pessoa importante dentro do contexto do audiovisual na cidade, né, bem nos primórdios mesmo, né? Ele trouxe a videoarte, ele trouxe o cinema com outros viés, né, como videopoema, enfim, trouxe várias pessoas, inclusive foi ele que trouxe o Arthur Bandeira para cá. Então começou, porque quem veio primeiro foi o Duprá, né, o Anselmo Duprá, tá? E aí foi na questão do RESEC, né, porque a gente estava começando a desenvolver um trabalho, mas está aqui e eu estou muito feliz dele estar aqui também junto com a gente para fortalecer isso com vocês. Nessa caminhada veio o Diogo Gomes dos Santos, que está escondido à vontade. Está lá o Diogo. E aí foram caminhando outras pessoas dentro desse contexto que é importante a gente saber. E tá. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Do Pacaembu pra casa. E aí, há umas questões que vão acontecendo nessa cidade, né? Não posso deixar de citar também, na época do seu Evandro, na época do Curtis, que foi o segundo prefeito, o Fernando Vitor. Vocês vão ver uma foto, que aí vocês vão me dar razão. Eu sempre falei que ele era um cineasta,
Nem a filha Jandira, nem os netos. Até o neto Pedro ficou com a gente um tempo, comigo, mas ninguém falava que ele era cineasta. Eu achei a foto que eu estava procurando, eu tinha visto uma vez, eu achei que está no livro. Atrás dele, na estante, tá os equipamentos de filmagem. Então comprova ele. E tem uma foto dele segurando a câmera, Super 8. É para vocês entenderem que a memória do cinema, a memória de uma arte, precisa ser contada. E tem que buscar isso. Esses mais antigos são mais difíceis, porque você tem que fazer toda uma busca, tudo, né? Os mais novos, me perdoem, mas a gente não dá para colocar todo mundo junto no livro, né? Que ele foi até 2024. Então a gente tentou trazer pessoas novas, gente nova, como a Mariane que está aqui, a Mercedes, né? São novas. São meninas, Jesus, né? Então a gente... Oi, Solange! Chegou de São Caetano! Chegou! Mas tudo bem. Mas a gente... eu fico muito feliz de ver... vai embora, Vanei? Não. É o Pedro. Só se ele for pra janela. A gente dirigiu um filme juntos com o pessoal do MST. 5 anos de batalha no MST. Tá no livro também essa história. Então temos várias pessoas que estão... Tem os outros também que participam. Tem o pessoal da Pitã, em Urubá, contar histórias. Estou usando... A minha camiseta é mais antiga do que eu. Quase não está servindo mais, né? Estou parecendo um balão. Foi pro Egito também? Hã? Foi pro Cairo com vocês? Não. E é um pouco de trazer a memória também do que eu participei aqui na cidade com esse grupo maravilhoso, que eram meus alunos, e a gente montou um grupo, como o Diogo também montou o Com Olhar e a Josi, está aqui. O Diogo Gomes dos Santos levou a gente aqui de Diadema para a retomada dos cineclubes, isso eu nunca vou esquecer, 2003, né? Depois a gente lançou vários cineclubes aqui, o Assunção Hernandes, aquele que circulava, o Mascate Cineclube. Depois a gente fez o nosso, que é o Cineclube Cinema Digital. Vamos voltar esse ano, hein? Aqui. Eu já faço ele em vários lugares, mas a gente volta aqui para ocupar lugar. Enfim. Aí temos várias pessoas ligadas. O Juan aqui eu conheci pequenininho, estava sempre ligado no cinema com o pai dele, o Beilton, que sumiu. Tá lá na janela, está quase caindo fora. O Roberto, tem que falar dele também um pouco. Não vou conseguir falar de todo mundo, mas algumas pessoas. O Roberto eu considero o maior cinegrafista aqui da cidade de Diadema. Não teve outro. Não adianta vocês falarem de Duprado. Diadema é Roberto Moraes. Uhul! Leiam no livro, vocês vão ver. A gente tem um pouco das memórias do cinema. Clara Nunes. É muita cidade junto. O Teatro Clara Nunes, ele sempre foi Cine Teatro Clara Nunes. Aí eu fui no Diadema Jornal e descobri, na década de 90, uma foto escrito Cine Teatro Clara Nunes. Está no livro também, para vocês. São pequenas memórias que eu vou falando do livro. Claro, eu estou dando spoiler? Estou. Dane-se. Meu jeito é assim mesmo. Mas é que eu estou contando pinceladas. A gente faria para saber se é verdade. Arthur. O Arthur teve na... curiosidade de Diga. Aguça a curiosidade de ler. Mas é o golpe. A dona Carmen ficou horrorizada comigo agora. Golpe não derrube ninguém, gente. O Arthur falou, eu vou lembrar dele, ele teve junto com a construção do Cine Eldorado, né? Como a Fátima Menezes também, que está representada pela Ana aqui, Ventura, né? E o Felipe, né? Foi em 2008, a sala de Diadema não tinha cinema, tinham todos falidos, né? Porque são vários, tá? Eu descobri um em Piraporinha, o primeiro paroquial foi em Piraporinha, em 52. Depois teve o paroquial
aqui do centro, né, que é o pai do seu Jaime. Não sei se vocês lembram do seu Jaime do Folias de Reis. Sim. Seu Jaime faleceu, mas antes de falecer, eu fui fazer uma entrevista sobre Folias. Ele falou assim: quero contar a história do meu pai para você, que você trabalha com cinema. Aí é linda a história. Ele construiu aquela sala de cinema onde abrigava escola de teatro lá, nossa, minha cabeça tá ruim. O Diadema, Teatro Escola. O Teatro Escola. Ele construiu, mas não era Teatro Escola, ele era o Cine Paroquial 2. Ele construiu, a família cuidava, a mulher dele fazia sanduíche de mortadela para vender e suco. Os filhos do seu Jaime faziam suco. E ele era projecionista também. Uma das histórias mais lindas que tem sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi passado em Diadema em 2 partes. Lá no Iate Cine Eldorado, que tinha lá no Eldorado esse cinema, que é o primeiro da cidade, e depois a primeira parte. Aí, enquanto isso, esperava aqui no centro. Terminou lá, veio para cá. Aí passava a segunda, depois vinha para o centro passar a segunda parte dos 10 mandamentos, que é longa, né? Então, assim, são pequenos momentos que ajudam a fortalecer esse processo e essa memória, né? Estou tentando lembrando de coisas, tá? Porque é muita coisa. Diga-me. Essa Folia de Reis que você está falando é lá da Vila Nogueira, né? Isso, da Vila Nogueira. Gente, eu participei de um filme daquela Folia de Reis, desfilando na avenida. Olha! E tocando instrumento, tá? Olha! A dona Carmen, seu baú. No baú tá lotado. Já era uma Folia de Reis que rolava, tradicional aqui na cidade. Tradicional, sim. Mas eram 3. Tinha o seu Zé Reis, que era lá de Piraporinha. E tinha essa do seu Jaime, que eu esqueci o nome da folia. Não, Dios. Era mesmo. Era mesmo? O seu Jaime comandava a parte de todo esse negócio de informação e tal. Ele não dominava isso. E o seu Zé Reis, que era o comandante, né? Ele era o comandante da folia, mas quem fazia contato, tudo era o seu Jaime. Seu Jaime. 150 anos a Folia de Reis tinha uns 10 anos atrás. Não tem mais. Não tem mais? Porque não passou. Eu não sei se onde ele está, porque não tá, ninguém está fazendo mais nada. Foi um ponto de cultura, né? Ele foi o Luiz está lembrando que foi um ponto de cultura aqui. O Jaime que fez, seu Jaime que fez. Seu Jaime que criou o ponto de cultura. Foi muito interessante. E infelizmente ele veio a falecer e o legado dele foi junto. Assim. É uma pena. Porque folia é muito divertida. Eles estiveram no Eldorado lá com a gente. Todos paramentados azul, ele todos de franjinha, é muito engraçado. E tem a roupa até hoje, Então, assim, a gente vai trazendo um pouco dessas memórias, né? Desse passado. Eu queria ver com vocês se vocês têm alguma pergunta de alguma coisa. Porque eu estou contando, daqui a pouco eu conto o livro todo. Ao ouvir você falar a respeito sobre toda a memória da cidade, né? E as pessoas são um patrimônio imaterial, né? As histórias das pessoas. O que te inspirou e o que te inspira a fazer isso? Porque é muito importante a documentação do trabalho de todo mundo, né? O que te inspira e o que te levou a fazer esse livro, assim? Olha, vou te falar que era um pessoal da dança. Sério? Sério. Eu conheci a Ivone Satie na década de 90. Eu fui ver o Pierrot de Veias aqui, mas eu gostei mais lá no porão do Centro Cultural Vergueiro. A partir de lá eu comecei a conversar muito com a Satie e eu comecei a filmar a Satie. Quando eu estive vindo para Diadema, nos anos 2000, 2002 mais ou menos, eu a reencontrei a Satie. E ela já estava com planejamento para ir para o Amazonas, enfim. E eu encontrei ela aqui no Centro de Memória. Ela estava guardando o material da Companhia de Danças de Diadema. E eu a perguntei: o que acontece, Satie? Você está guardando essas coisas? Sim. A gente sempre precisa preservar a memória. E foi a Ivone Satie que me deu essa aula
Tanto é que em 2005, você tem uma ideia, em 2005 eu fiz um filme sobre o Fernando Vitor, porque a família estava trazendo um material para dentro do Centro de Memória. Era um filminho Super 8, era slide, era muita coisa. Oi, Isabelle, tudo bem? Deixa eu dar um oi para Isabelle. Peraí, não segura a onda. Pode sentar. Tem cadeira. Ó, tem por aqui também. Tem daqui, ó. Voltando a Ariane. Ó, então, assim, a partir desse conversar com ela e ver essa força que tem a memória, né, ela falou que a memória é muito importante dentro do contexto, né? E ela, como coreógrafa e bailarina, é incrível. Eu adorava conversar com essa tia, tanto é que eu fiquei muito junto com ela quando ela teve o câncer, né? Eu filmei ela dentro do hospital lá, no Oswaldo Cruz, a pedido dela. Ela falou: você precisa terminar o que você está fazendo. E eu queria que você gravasse um recadinho para Diadema. E eu tenho um recado. Publica isso já hoje. É fogo, o negócio é fogo, dói muito. A Sati foi muito importante. Enfim, a gente conhece pessoas, muitas pessoas, eu adoro todos vocês, mas a saudade é muita, assim. Eu acabei fazendo o primeiro documentário dos 10 anos da Companhia 2, e quando ela veio do Amazonas, a gente foi em um reencontro. O Beilton que filmou, quem foi que filmou? O Beilton, não é um cinegrafista. Enfim. Mas é um pouco isso. A gente aprende um pouco. E no cinema sempre tive um pouquinho sobre isso também, né? Sobre a memória. Eu sempre gostei de memória. Tanto é que isso aqui é o meu templo, né? Eu estava até falando para o Maurício, para o Luiz, né? Que eu vi isso aqui é um gesso horroroso. Mas aqui deviam ter deixado de vidro para vocês verem a complexidade de madeira que é feito isso aqui. O assoalho dessa casa. É a coisa mais linda, aí coloca essa PQP aqui que ninguém vê. Mas é lindo, é uma coisa abobadada assim, sabe? Não tem prego, né? E é lindo, tá perfeito, não tem nada destruído, não tem nada, era só deixar de vidro, mas o povo não pensa, né? Então, a gente não pode fazer nada. Tem piso de cima. Diga, Arthur, o piso de cima é de madeira, um assoalho de madeira. Quando a gente anda lá por cima. Ou embaixo. Cai poeira daqui, né? Porque o piso ele é todo bem rejunte. Entra poeira e se não tiver um forro, a poeira cai aqui dentro. Não, mas podia fazer um jeito de poder ver, a gente poder ver esse Nós material. temos fotografias quando foi arrancado o estuque, que isso aqui não era gesso. Não, era estuque. Era estuque que era usado na época, né? Nós fotografamos tudo, porque acompanhamos toda a reforma em 2020, que ocorreu em 2015, mas tem esses detalhes, né? O forro ele ajuda a proteger. Que de uma beleza a construção. Diga tudo, desculpa. Então, a pesquisa era a base da história, né? Mas existe o pesquisador e o historiador, né? E o historiador cria teses, né? O pesquisador ele pode simplesmente ser um recolhedor de informações. Esse seu trabalho que destaca as 7 cidades, né? Ele vai apontar algumas identidades de cada cidade, né? Então, São Bernardo, você tem o Veracruz, a indústria automobilística e, especificamente, qual que seria a identidade de Diadema em relação ao cinema? Né? Seria os movimentos sociais? Seria a questão da represa Billings, né? O que essa pesquisa traz para a identidade de Diadema? O cinema registra o Diadema, o DNA de Diadema é esse. O que você poderia dizer em relação a tudo que você pesquisou em função de Diadema?
a cidade gosta assim. É difícil, porque Diadema tem uma diversidade muito grande. Acabei de falar, tinha 600 páginas, não consegui deixar. Ia virar um tombo, não dava para produzir isso, ficar muito caro. A cidade, ela é muito colocada com a parte social mesmo, mas ela está perdendo. A partir de 2010, com a verticalização de prédios, e ela se torna uma cidade dormitório, ela quebra um pouco isso. Mas, mesmo assim, os artistas que estão aí ainda têm uma identidade muito grande com o povo, com as ações do povo, com coisas sociais muito fortes ainda. Não a Billings. A Billings eu acho que muito pouco, assim, é o seu Daniel, que era fã número 1, além do Fernando Vitor, o menino que é advogado, o Vigílio, né, que está vivo, e o seu Daniel infelizmente faleceu, mas essa identidade ainda está em muita mutação. Mas principalmente, se você vê o monumento que tem do Vargas lá na entrada, representa a sociedade, o social mesmo. Não essa sociedade verticalizada, mas o social dessa cidade, que é uma família construindo a sua casa. Autoconstruindo. Inclusive ele veio aqui no Centro de Memória fazer esses estudos. Acompanhei um pouco, eu acho lindo aquele monumento. Infelizmente está lá meio perdido ali, que eu acho que ele tem... estrutural foi eu que fiz. Foi você que fez? Eu vi a maquete, o Gilson Menezes, que é o primeiro prefeito do PT aqui, ele me mostrou a maquete, está com o filho dele agora, que o Gilson infelizmente também faleceu, e a maquete está com ele, mas é muito isso ainda, é sobre o social. O social está ligado à diversidade, tanto de gênero, de etnia, enfim, está bem ligado, agora está mais plural, vamos dizer assim. Então, a questão do preto, a questão dos travestis, da diversidade sexual, enfim, está se mudando muito, assim. Ela não tem mais, porque ela foi invadida, vamos dizer assim, e sem estrutura nenhuma para aguentar esse povo todo, né? Só vinha aí de manhã cedo ou à noite, tipo 5h30, 6 horas, para a cidade. Não acontecia isso tão fácil. Mas eu ainda acho que essa diversidade, que eu acho até interessante, né? Porque o pessoal da dança trabalha um pouco isso, busca sempre. A Sati já fazia isso também nos bairros, porque ela que levou os bairros à dança. Ela não queria que ficasse só no centro. Então os professores davam aula nos bairros e tinha a companhia de danças que ficava aqui com o teatro. Ela mudou o teatro completamente, o teatro não é daquele jeito não. Quando eu vi a inauguração não era não. Então isso também tem, mas não tem assim, uma identificação, a não ser o social que ainda está no imaginário cultural assim. Não sei se alguém tem alguma coisa ligada a isso. Diga, Júlia. Não, eu não tenho ligado a isso, mas eu tenho uma pergunta. Primeiro assim, queria saber... Deixa eu só sentar. Pode sentar, por favor. A perninha não está dando, não. Você é um homem de imagem, né? Você é um cara que trabalha com cinema, você veio do teatro. E o teatro também tem essa história de você ter essa coisa da imagem, do palco, essa coisa cênica, né? Uhum. E essa coisa visceral. E a gente sabe que quem escreve, que o ato de escrever é uma tarefa diária. Você não pode ficar escrevendo para passar 1 mês, 2 e voltar, porque é uma tarefa parecida, inclusive você que gosta de dança, com exercício. Eu tenho que praticar todo dia, senão eu perco o time, né, daquele texto, daquela narrativa, daquilo que você quer contar. Então eu queria saber assim, como é que foi esse exercício para alguém que é de imagem, trabalhar com as letras, né? Trabalhar com o texto. Tudo bem que você escreve roteiro, que tem diálogo, mas isso é uma relação bastante diferente, que é ficcional, tal. E aí eu pergunto outra coisa, essa relação, quer dizer, como é que é escrever para um cara de imagens? E segundo, a tua relação como montador, editor de filme,
te ajudou a fazer a sua edição do texto? Porque você tinha 600 páginas e você teve que passar tesoura como... Sim, como eu falo passar tesoura pensando na película, que quando eu tinha o filme antigamente eu tinha que picotar na hora de editar e eu tinha que sofrer, né? Porque aquilo que você faz, cria, e eu tenho que deixar de lado. Ele não vai fazer parte da obra como um todo. Então, essa história de editar, que eu sei que você faz isso, te ajudou nesse processo da escrita? Porque uma das tarefas difíceis de um pesquisador é isso. Eu tenho um montante gigantesco de informações, que faz parte da pesquisa, como da história, né? Que foi colocado aqui. Você precisa disso, mas como é passar a tesoura e falar para o meu personagem: desculpa, querido, você não vai fazer parte dessa história dessa vez. É isso. Nossa, só isso. eu me senti o Eduardo Mãos de Tesoura. Foi horrível. Horrível. Não é fácil. A diagramadora, que infelizmente não pode estar aqui, a Mercedes Camaru, ela falou assim: não sofra, corte, porque você precisa ter 352 páginas, 600 você não vai conseguir. Aí eu disse a ela: então vamos lá. Aí eu priorizei mais o passado. Eu achei que só eu poderia contar um pouco disso e deixar um pouco os novos para talvez uma segunda edição, né? Ter mais tempo de conversar com todos esses jovens. Tem muita gente muito interessante fazendo filme na cidade agora. Eu acompanhei algumas coisas na fábrica, aqui, eu vou em alguns lugares. E aí foi nisso, assim. A montagem para mim foi interessante. Quando eu aprendi que o menos sempre vai ser mais, assim. Ele vai ser mais forte sendo menos, né? Então, eu mexi nos textos também, para poder, porque tinha gente que mandou 20 páginas, né? Eu vou dizer os nomes. 20 páginas, eu assim, minhas almas, onde eu começo e onde eu termino? Falei pro Thiago, né? Vamos lá. Falei pro Thiago. Thiago, 3 páginas. Para, Roberto, porque as suas também eram um monte, hein? Para. Mas assim, aí eu tenho essa coisa do montador, né? Da montagem. Aí eu lembrei que assim, a montagem ela precisa ter a força do que eu quero trazer para as pessoas. Da escrita, me ajudou nas fotos, por exemplo, eu escolhi as fotos, não sei se vocês vão gostar ou não, mas sinto muito. Mas ajudou a contar um pouco com o olhar, ali também é coisa de montagem. Tanto é que a diagramadora, não, mas para que isso aqui? Eu falei, é porque o Jaulas está colocando aqui. Porque isso representa o quê? É isso, aquilo, o outro, eu vou dando para ela os parâmetros. Tinha uma cena colocando que tinha o seu Jaime e o Ademir Médici. O seu Jaime com uma foto dele e o Ademir falando da morte do seu Jaime. E elas tinham que estar juntas e estavam separadas. E eu tinha colocado juntas. E isso, eu disse a ela, precisa estar junto, porque faz parte. Você não tem esse olhar porque você não vivenciou isso. A maioria que estava ali vivenciei, então eu juntei. E é lindo. O Ademir Médici, um dos maiores jornalistas de memória do grande ABC, fala do falecimento, infelizmente, do seu Jaime, mas estava ali para coroar um pouco isso, né? E sobre escrever, Josi, não é fácil. Não é fácil, porque alguns de vocês eu consegui estudar outros textos para poder junto, né? Mas é difícil fazer isso com todo mundo, porque a riqueza das informações de vocês já estava ali, né? Então eu não poderia também mexer muito, né? Mas algumas coisas, algumas pessoas eu consegui dar esse olhar ali, né? Mas é diário. Se eu não estava escrevendo, eu estava pensando. Porque não adianta só ir para o computador. Você precisa entender a página, né? Oi, Miguel, tudo bem aí? Vamos lá. O que acontece é que eu entendi a escrita. A partir do primeiro livro, o segundo eu entendi. Estou lascado até o 7º. Porque, primeiro, que tem uma cidade que tem muito pouco.
Tem outras que tem Diadema, pelo amor de Deus. É muita informação, é muita gente fazendo filme, tem muitos jovens fazendo filme, né? E cada um com o seu jeito, com a sua maneira, com o seu estilo, né? Seu dom, muito bem lembrado, Carmen. Mas, e aquela coisa, eu comecei a sintonizar assim. Eu penso num dia, escrevo no outro. Eu vou fazendo uma coisa para poder não perder o... Claro que nem sempre dava, tá? Como eu sou aquariano é meio avoado, né? E para ser avoado, eu tinha de colocar touro para sentar o pé no chão né? Às vezes eu revi os textos também, porque eu sentia falta de uma coisa. Então eu vou dizer para vocês uma coisa que aconteceu e vocês saibam que foi real. Eu perdi 30 textos. Ai, meu Deus. De 30 pessoas que com certeza ia sofrer muito. Eu mandei para a diagramadora em 4 partes. A segunda parte foi faltando 30 textos. Que eu só fui lembrar quase para entregar o livro. E aí eu vi que tinha... que tava faltando, falei assim, gente, tá faltando fulano, ciclano, cadê esse povo? Aí que quando eu fui rever, que ainda bem que eu sou aquele que vai acumulando assim os textos, né, e vai deixando os originais lá. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, era 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando chegou no 20º eu já tava louco, falei, meu santo, foi o livro todo, será? Aí parou no 30. Mandei porque ela tinha de fazer a revisão ortográfica e a diagramação. Ela falou, só isso? 30? Só isso que você achou? Eu falei que eram umas 3 páginas, mas é 30? Tudo bem. Ela quase me matou, né, cara? Mas, pra vocês verem como é difícil. Escrever não é pra mim, tá? Livro. Não é pra mim. Eu só tô fazendo isso porque é o amor à memória. Se eu não escrever, ninguém vai escrever. Tenho certeza absoluta. Há mais de 20 anos que eu não vejo alguém escrever um livro de memória no grande ABC paulista. De cinema. Você pode falar da Billings, você pode falar do movimento sem terra, sem teto, sem chão, sem ar, sem volume, sem rio, sem a puta que pariu. Mas não tem cinema. Parece que a Veracruz era só uma coisa, parece que Diadema só teve o Quixote, entendeu? Não pode ser isso. Então, assim, a vontade foi nessa. Que aí eu tive de colocar a minha prova de escrever, de colocar aquilo, o que eu estava pesquisando, o que eu ouvia naqueles textos. Ou então que alguém falou do Duprá. Gente, Anselmo Duprá não tem fotografia nesta cidade. Não tem foto do Anselmo Duprá em Diadema. Tem? Não tem. Se de memória não achei. O Paulinho, lá em Bonito, em Mato Grosso, me mandou as fotos, que é aí que eu conheci ele. O livro tem as fotos do Duprá. Que agora o Sem de Memória vai ter. Falo para vocês, não é simples. Porque não é só escrever, o ato de escrever, de estar lá no computador, de pegar aquele monte de material, que inclusive vai ficar tudo aqui. Inclusive os livros sobre o Quixote vão ficar todos aqui. Todos que eu comprei, vai ficar tudo aqui. Porque eu não posso ficar com esse material, que não é meu. E as 8 pastas do Cine Eldorado também vai ficar aqui. Para as pesquisas, as pessoas precisam pesquisar, então tem agora, vai ter material ligado ao que eu vivenciei, tá? Outras pessoas também colocaram, o Marcelo Sampaio também colocou, outras pessoas, não sei se o Diogo tinha um material do Cine Clubes aqui, o Diogo colocou alguma coisa também. Acho que você também colocou, né, pelo com olhar. A gente colocou muita coisa, mas uma boa parte pegou fogo, né? Não, mas tinha material do com olhar. Não, mas tem material, né? Porque algumas coisas a gente tinha cópia. Eu sou uma pessoa sistemática, você me conhece. E eu sempre faço cópia também das coisas e um montão de coisa que a gente tira cópia e a gente depois. Mas eu não sei como é que ficou depois. Mas de início, tudo que a gente fazia tinha uma cópia.
Mas tem, inclusive eu tenho material, já que vai ficar aqui também. Oi, quem me chamou? Agora se você senta de novo, agora eu queria que você falar de você. Eu? Fica de mim. Onde você estava antes de 97, quando eu conheci você, no lançamento do filme Bocage? Você já estava com o pé no audiovisual em 1997. Fala um pouco de você. Não, só vou falar do Bocage só. Eu sou ator formado graças a Diadema e as políticas públicas daqui. Eu vim fazer teatro amador. Eu morava na Vila Conceição, lá na Bilac, na rua Bilac, que é minha paixão. Meu pai quis vender a esquina da Bilac, eu não deixei. Por muitos anos ele faleceu e ficou com a minha irmã. Eu queria muito voltar para Diadema, não consegui. Porque eu não quero briga em família. Tinha 3 locais, 3 irmãos. Eu falei assim, eu fico com o que sobrar. Infelizmente eu não pude voltar para Bilac, mas eu gostaria de voltar para lá. E eu aprendi muito aqui. Fiz 10 anos de teatro amador aqui. É para me justificar que eu fui fazer depois teatro profissional na Fundação das Artes em São Caetano. E em 91, a minha primeira peça, olha só como o destino é fofíssimo, com um diretor de cinema chamado Djalma Limoges Batista. A gente foi fazer Calígula. Ficamos 3 anos rodando o Brasil inteiro. Eu conheço todos os estados, tirando Roraima, Rondônia e Acre. O resto a gente foi tudo. O que acontece quando a gente estava lá? Eu sou um bom ouvinte e contador de histórias. O Djalma contava todas as histórias dos filmes que ele fez. Aquilo para mim era um prato, né? E eu sempre ficava, às vezes até sozinho com ele, conversando. Mas Djalma, como é que é um set? Aí ele montava para mim, o meu imaginário, entender e tal. Não se preocupe que eu vou te chamar no primeiro filme que eu consegui. Então, assim, aquilo foi me, né? Como foi lidar com o Maitê, com o Valmor Chagas, sabe? Você vai falando com ele as coisas e ele vai te colocando aquilo, né? E aí, em 1994, a gente já não estava mais com o Calígula, porque morreu o pai do Edson Celulari, que ele fazia o Calígula. Ele não quis mais viajar para a Argentina nem Portugal, e a gente ficou a ver navios. E o Djalma arrumou um dinheiro. A gente foi fazer o primeiro longa, né, desses piques das plantas do mundo aí, que voltou o retorno, né, porque na era Collor, a partir de 90 não tinha Embrafilme, não tinha mais nada, né. E em 94 a gente vai para o Ceará filmar e foi uma loucura. 2 anos filmando o Brasil inteiro, inclusive Portugal, e foi paixão, porque o Djalma ensinava tudo. Perguntou por que aquela grua. Aí ele falava a mecânica dela e para que servia na fotografia, porque ele era fotógrafo, né? Então, assim, foi paixão. Foi ali que o cinema destruiu toda a arte que eu tinha, né? Que eu comecei aqui com artes plásticas, né? Junto com o Centro Cultural Diadema. Foi com artes plásticas, o traços e formas. Mas eu saí chateado daí. Enfim, eu sou terrível, né? Então, falhando, né? E aí o que acontece? 94, a gente lança, vai lançar o filme em 96, 97. Eu, muito terrível, já estava fazendo várias oficinas de cinema pelo ABC e tal, principalmente em Santo André, que tinha muito. E estava lá no Teatro Carlos Gomes, com o Daniel Brasil. O Daniel Brasil, você faz cinema? Tal. Já, nós estou montando aqui uns filmes para trazer. Você não quer trazer o Bocage para cá? O Bocage estava pronto. A gente fez uma exposição, eu fiz todo o figurino do Bocage. Eu fui buscar, Djalma, com apoio do Djalma, tudo. E eu tenho essas fotos, tudo, eu montei tudo como se fosse cenas do filme, que eu acompanhei o filme inteiro, né? Então eu sei dele de cabo a rabo. E foi lindo. Aí depois eu montei São Bernardo, tudo. E a partir dali eu comecei a me dedicar mais ao cinema, né? E eu começo a fazer o meu primeiro filme que Diadema tem a ver, que é em 1995, chamado Maria Madalena. Eu ainda estava naquela fase de amor à religião católica, enfim, né? Aí misturei Maria Madalena com os dias de hoje. E tinha umas fantasias também.
no meio. Por exemplo, tinha uma cruz que era pelada, um homem pelado simbolizando a cruz, que eu filmei lá no Museu do Ipiranga. Né? Eu tive o apoio dessas entidades de proteção ao patrimônio, que é com um DEFAT, alguma coisa assim. Um DEFAT. E eles não sabiam que tinha uma pessoa pelada, porque eu sempre fui esperto também. Se você falasse que ia ter um nu, ele falou, não, vai filmar isso na Quinta da Boa Vista. E eu filmei. Só que durante a semana a gente colocou umas pessoas e a hora que tirava a cruz, conversava com Jesus, né? Aí tava pelado, claro, né? Eu nunca vi cruz vestida, né? Então, aí tava lá conversando. A cruz questionava a simbologia dela pelos séculos, né? E esse foi o primeiro filme. E aí a gente filmou aqui em Diadema, numa loja de tapetes, porque a Madalena atual tinha uma loja de tapetes aqui e a filha dela some, é uma busca pela filha, né? É muito interessante, eu já estava meio alucinado nessa época. Tiago, Oi? você disse que a cruz não veste. Sim, lá na roça, todo mundo se enfeita as suas cruzes todo ano. Não, mas essa é um ser humano. Ah, tá. Não era com camisa, calça, tênis, não. Era peladão mesmo. Mas nós já revestia a nossa. Sim. Aqueles tecidos, né? Mas é um pouco isso, José. Eu não sei se eu consegui te responder muito, mas é um pouco desse processo. Há algum questionamento? Querem me bater? Pode bater agora. Ninguém? Então. Vamos a isso aqui. A alegria do mundo. Vai ser uma geladeira vazia, sem funcionar. Não, você vai pegar o seu. Você quer vir me ajudar aqui? Calma, emocionado. Eu também estou. Não atrapalha o menino. Olha pra lá e põe a mão. Você não quer tirar de frente. Peraí, não é na minha calça. Eu protegi aqui o meu. Oh, meu Deus do céu! É um só, criatura! É um só, pena de um. Vai escolher? 22! 22! Eu não peguei papel nenhum, não. Pedro? Pedro, olha! Então vamos tirar foto com o Pedro. Está representando o Pedro. Vem cá, Pedro. Deixa Pedro. Nossa, Pedro, você tá muito baixinho. Você é mais alto. Ai! Vem pra cá, pequeno. Eu preciso dar foto com ele. Vem pra cá também. Desculpa, Tá colega. sorteado, vem pequeno. Cheeseburger. Cheeseburger. Mais uma. Tadã! Aí. Faz o Pedro que é com carinho. Ó, seus papeizinhos. Tem mais? Pode enfiar a mão mais? Não! Tá. Não tem cabelo. Onde acho? Vou ficar aqui assim, porque vai. A gente sabe que é muito sensível, né? Protege aí. 05. 05. Olha! Um gigante. Tira pra nós. É, eu virei assim, fiquei na Sim, dúvida. não tem 50. Fiquei na dúvida, mas aí... A senha. A senha. Olha, de verdade mesmo. Nossa, ele é tão Vem pequenininho. pequeno. Qual espaço? Oh, cheeseburger. Oi, é vídeo? Já tirei uma foto. Mais um? Sim. Vamos lá, mulher. Ela quer pegar no... Gente! 02. Quem é o 02? Gente, só uma mulher que não faz essa pergunta, possível Thiago. isso. Olha, de verdade mesmo. Muda lá a redação da frase. Livro, vamos outra mulher aí, Ana Paula. Outra mulher. Lembranças com Cheeseburger.
A gente olha a barriga do café. Alguém contou quantos foram aí, né? Não, não é. São três. É pra eles, depois não. Foram 3. Ai! Ela quer pegar na. 14. Aê, mulher! Finalmente mulher! Cortando a rica. Bem pequeno. Bem pequeno. X-bu. Pra tirar, não sei a gente ver. Nossa. X-salada. Tadã. Obrigado. Mais um? Uhum. Ai, meu Deus. 16. 16. Meia. Foi É embora? o Papa Novo aí. Pera, criatura! Tem vezes que não tem ninguém. 16. Dou-lhe uma. Acho que deve ter sido o Vinícius. Não, do Vinícius era 02. Gente, olha, quase 20. Ah, 20. É Jorge. É o Jorge? 20. Jorge! Não, minha filha. Olha o tamanho que tá essa criatura, Jesus. Ah, moleque! O pai não ganha nada, né? Cheeseburger. Olha, Mas já ia ganhar aniversário. Nossa, você é um 20. Você é um 20. Ele é o Para de coxar, criatura. 28, eu tô com vontade. Uau, Essa tô com ajuda. vontade, né? 28, olha! Parece uma guria. Mas é uma menina. Aê, meninas! Terceira menina. Opa! Bem pequeno. É bom porque a dama dela comprou. Ah, imagina. Tem dedicatória. Eu que Não, mas aí tem que pagar. Tem que pagar, tem que pagar. Se ninguém sabia, não tá sabendo disso. O sorteio já está. Sorteio é só pra enganar. 32. 32. 32. Não apareceu. Mulher, estão aparecendo. Que bom. Ah, o funcionário tá mandando encerrar? Não. Eu sei que não, o funcionário. Você vai assinar Ai, que linda. Vem pra cá. Vem, pequeno. Segura aí a Glorinha. Cheeseburger. Falta só mais um. Mais um. Não, eu vou soltar. Mais um. Vamos tirar mais uma guria? Uma guria? Uma guria. 04. Ai, que legal. Isso não, combinaram. Combinaram. A sorte é de cada um. A sorte é de cada um, né? Ai, não fala 4 só. Cheeseburger. Fala 0, né? Cheeseburger. Pera aí que a Solange vai.
E o Beto deve esperar. Como o Diogo tirou, vamos tirar mais Olha, combinaram, né? Mas você vai gostar de assistir a minissérie, porque ele tá bem presente na minissérie. Você é o 15, olha. Passou 14, passou 16. Nós também. Posso abraçar a senhora? Pode. Perfeito, é isso, perfeito. Tcharam! Obrigado, tio. Eu sou seu médico. Saiu 28. Olha. Nós vamos para a Argentina. Obrigado, né? Porque está da hora, quase 9 horas. Eu queria fazer a última homenagem à Dona Carmen. Eu vou entregar para ela uma coisa que eu fiz para ela, assim, muito simples, mas é de coração, para ela levar e pôr na sala dela e dizer ao povo: olha, eu faço parte da história do cinema em Diadema. Vem cá, Dona Carmen. Dona Carmen, isso aqui é para você deixar na sua sala para o pessoal ver e falar assim: olha, eu fui parte de um livro que fala sobre a memória do cinema. Obrigada, tá? É muito simples, é muito simples. Foi na minha área. Ah, a Luciana está querendo que a gente veja ali. Tadã! Cheeseburger. E aqui, filho? Aí cheeseburger para cá, cheeseburger para lá. Jesus, não, mas já. Cheese. Aqui também, então. Obrigado pela mensagem, tá? Muita saúde. Obrigado, senhora. E nós vamos fazer Luciana, obrigado também por tudo. Aí, desculpa alguma coisa, tá bom? Obrigado. Obrigado mesmo. Dê saúde para nós. Muita saúde, pelo amor de Deus, hein? Nós vamos fazer mais. Não, Jesus. Vamos fazer mais, né, gente? Vamos fazer. Se Deus quiser. Obrigado. Tá bom? Eu vou autografar para vocês e só tenho a agradecer. Eu vou fazer da Dona Carmen primeiro porque ela precisa se retirar. Só tenho a agradecer a vocês, ao Paulo Gustavo, a Secretaria de Cultura de Diadema, ao Luiz, representando todo o Centro de Memória. Obrigado por tudo aí, pelos dias de pesquisa e as batalhas aí comigo. Esse é o gel, esse é o livro. Dona Carmen, tira uma foto comigo, por favor. Vai dar prima, paizão.